Romanos capítulo 1, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 16. Aleluia. Tem algum crente pentecostal aqui, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado: dá glória a Deus, aqui é de graça. Podemos ler Romanos capítulo 1, versículo 16. Toda atenção é pouca. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou repetir a leitura. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a igreja diz amém. Amém. Em pé como você está, por gentileza, feche os seus olhos e vamos fazer ainda mais uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai celestial, Deus que fez os céus e também fez a terra, Deus que enviou teu Filho para morrer por esta igreja. Por isso estamos aqui nesta noite, nesta casa de oração, aonde a tua palavra diz: guarda o teu pé ao entrar na casa do Senhor. Esse lugar que é digno de respeito, de reverência, porque estamos na tua santíssima e gloriosa presença. Tu sabes, ó Deus, do meu intento, tu sabes, ó Deus, do meu objetivo de estar aqui nesta noite. Não vim aqui passear, não vim aqui atrás de dinheiro, vim pregar por amor à tua palavra. Estou aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso eu peço a tua graça, eu peço a tua ajuda, eu peço a presença do teu Espírito Santo aqui nesse altar comigo. A ti toda a glória, a ti toda a honra, a ti todo o louvor de Calabaia. Derramão de plesterte, para pastor que anda, chepetopicamia, ripalava súbria, cantar nerdia me palabai. Fala conosco, mestre. Fala o que está escondido, fala no profundo, revela a verdade, sacode a sua igreja. Coloca anjos de fogo aqui nessa igreja. Eu clamo pela presença do Senhor Jesus aqui. Comece a queimar, aonde houver um espírito contrário, aonde houver um demônio do inferno, queima ele, Jesus. Se você está sentindo a presença de Deus, levante a mão para cima
em Cristo Jesus. Nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Eu não vou na igreja para passear, porque temos que ter temor e reverência ao nome de Jesus. Nós acabamos de ler um versículo da eterna e bendita palavra de Deus, registrada na carta do apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, estudando as Sagradas Escrituras. Nós vamos entender que o apóstolo Paulo ardia em seu coração o desejo de visitar os crentes que já existiam em Roma. Há um erro muito grande na história, há um equívoco nos ensinos, dizendo que a igreja de Cristo iniciou-se em Roma através do apóstolo Pedro. Isso é um erro. A Bíblia diz que Paulo, por muitas vezes, desejou no seu coração ir a Roma para fortalecer os irmãos, para fazer a obra de Deus, mas a Bíblia diz que ele foi impedido. Haviam pessoas também que trabalhavam contra o ministério do apóstolo Paulo, caluniadores que difamavam o apóstolo Paulo, até mesmo dizendo que Paulo pregava um outro evangelho distorcido. O apóstolo Paulo, ficando sabendo disso, que o seu nome estava correndo por aí, que tinha pessoas chamando ele de um herege, ele resolve a próprio punho escrever uma epístola, escrever uma carta, explicando para os irmãos daquilo que ele cria, explicando para os irmãos qual foi o evangelho que transformou a sua alma. Então ele escreve a epístola aos Romanos, que os teólogos têm a epístola mais profunda de toda a Bíblia Sagrada. Por isso ela é uma das primeiras. Depois que encerramos os apóstolos, já temos a carta de Paulo aos Romanos. Se você quer entender um pouco do evangelho, leia Romanos. Romanos está sintetizado o evangelho, e é sobre isso que eu vim pregar nesta noite, que o Espírito Santo pôs no meu coração para trazer para essa santa e amada igreja a beleza e o poder do evangelho. A beleza e o poder do evangelho. Será que você pode repetir? Diga comigo: a beleza. Mais forte: a beleza. E o poder do evangelho. Aleluia. Quantos foram alcançados pelo evangelho? Joga a mão em cima e dá mais um glória para Deus. A beleza e o poder, a eficácia do evangelho de Jesus Cristo. Porque o apóstolo disse: porque eu não me envergonho do evangelho. Mas ele é enfático, ele é claro, ele é categórico em dizer: do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Quem aqui não tem vergonha do evangelho de Cristo? As pessoas não têm vergonha de andar com uma garrafa de cachaça na rua. As pessoas não têm vergonha de andar com um maço de cigarro nas mãos. As mulheres aí no mundo não têm vergonha de andar seminuas. As pessoas não têm vergonha de gritar gol com seu fanatismo, com seu futebol. Mas quantos crentes têm vergonha do evangelho? Têm vergonha de andar com a Bíblia? Têm vergonha de dar glória a Deus? Vivemos num tempo tão caótico que tem igreja que parece que é pecado dar glória a Deus, que é pecado dar um louvor a Deus,
e afirma que não tem vergonha. Qual é o Evangelho? A palavra, o novo tratado, o novo pacto, a nova aliança. O Evangelho do Senhor Jesus, a priori, ele está fundamentado num pilar chamado amor. Vou falar para quem está pensando nas novelas das 9 ainda. O Evangelho está fundamentado no amor. Quando você lê, meus irmãos, escute bem. Quando você lê no Antigo Testamento, na Velha Aliança, no Antigo Pacto, nós encontramos a lei de Jeová, a lei de Deus, dada através de Moisés. Nós encontramos ali 613 mandamentos. Quantos mandamentos? Não escutei. Quantos mandamentos? Depois de 613, Deus resume para 10 mandamentos. Em Êxodo, capítulo de número 20, quando Moisés fica 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, com 2 pedras lavradas, escritas pelo próprio dedo de Deus, ele recebe os 10 mandamentos. E eu olhando a Bíblia, qual foi e qual é o primeiro mandamento? O primeiro que dá-se uma importância. Nossa, qual será dos 10? O primeiro mandamento. O primeiro mandamento é esse: não terá outro Deus diante de mim. Não terá outro Deus diante de mim. E o segundo é: não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante. Mas no Evangelho, na nova aliança, perguntaram: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é semelhante: ame o teu próximo como a ti mesmo. E isso se resume à lei de Deus. O Evangelho está baseado no amor. É por isso que a Bíblia diz, um dos versículos talvez mais lindos do Novo Testamento é João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de Jesus não está baseado em religiosidade. O Evangelho de Jesus não está baseado em paradigmas, mas está no nosso coração devoltado para Ele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala que o maior dos dons não é o dom de cura, não é o dom de profecia, não é o dom de falar em língua, mas o maior dos dons é o dom do amor. Quem está me ouvindo, diga amém. O maior dos dons é o dom do amor, porque o Evangelho, ele está baseado no amor. O apóstolo Paulo diz que sem o amor nós somos como um sino que time, faz barulho, mas está vazio, está oco, não tem conteúdo. Quando Jesus escreveu aleluia, oh meu Deus, que pena que tem pessoas que não prestam atenção na palavra, que pena. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Jesus mandou João escrever para a sua igreja em Éfeso, na Ásia Menor, ele disse: tenho visto a tua luta, não tem negado meu nome, tenho visto a tua perseverança, puseste aqueles que se dizem apóstolos, mas descobriu que não são. Tenho, porém, contra ti, que esfriaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que você não me ama como você me amava. Arrepende-te, lembra de onde você caiu e volta às primeiras obras, senão eu vou mover o teu castiçal do teu lugar. Escute, não basta daqui você vir na igreja, carregar uma Bíblia, isso não te leva para o céu.
bonitinho, agradável. Uma pessoa doce, maravilhosa. Isso não te leva para o céu. Você tem que amar a Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: você é uma igreja que não é fria, mas também não é quente. Você é morna, você é mais ou menos, você é meia boca. Eu vou te vomitar, porque você não é fria e você também não é quente. Nós temos que ser quente, apaixonado. O apóstolo Paulo disse: sejais fervorosos do Espírito. Ao entrar na igreja, hora de orar, ora, fecha o olho, para de conversar com a pessoa que está do seu lado. Na hora do irmão vir falar de dízimo, não é hora de recreio. Dízimo também é culto. Preste atenção, tenha respeito, porque Deus está falando na igreja. Eu fico abismado com a falta de respeito, de temor e de referência dentro da igreja. Às vezes o pastor está falando para as paredes. O pastor está abrindo o culto e conversando com meu filho. Você está na casa de Deus. Você não vem perder tempo aqui. Cada culto pode ser o seu último. Você pode morrer amanhã. O evangelho é baseado no amor. Só vai para o céu quem ama Jesus, quem ama Deus, porque Deus te ama. Não, você não entendeu. Eu disse que Deus te ama. Deus te ama. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou nesse altar? Sei, pastor, porque eu sou bom, porque eu sou santo mesmo. Se você sabe por que você está aqui? Porque Deus te amou, porque Deus te ama. O evangelho é baseado no amor, porque Deus nos amou. O evangelho é baseado no novo nascimento. Eu disse o que, igreja? Houve um homem chamado Nicodemos que disse: mestre, eu creio que Deus está contigo, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não tiver. Jesus olhou para Nicodemos e disse: em verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. O evangelho, o apóstolo Paulo disse: esse aí eu não me envergonho. Ele está baseado no novo nascimento. Você já nasceu de novo? Alguém te explicou que você precisa nascer de novo? Talvez você pergunte: pastor, eu sendo velha, nascer de novo? Como que eu posso voltar para dentro da barriga da minha mãe? Não é esse nascimento, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Mas o evangelho que nós ouvimos nos dias ordianos não é esse. O evangelho é: vem que Deus vai te dar, vem que Ele vai te dar carro, vem que a sua vida melhora, vem que você está encalhado, que está igual o rodo velho, não rapa nada, vem que Deus vai te se calhar. Esse é o evangelho de hoje. Mas o evangelho da Bíblia é: arrependei-vos e convertei-vos, para que recebais o Espírito Santo da verdade. Naquela paixão da cantará, levante a mão para o céu e receba uma descarga de poder. O evangelho está baseado no novo nascimento. Temos pessoas 10 anos na igreja que ainda não nasceu de novo. Tem que nascer. O evangelho de Cristo está baseado em que mais, pastor? No arrependimento. Arrependimento. João Batista pregava uma mensagem muito tranquila. Eu gosto da mensagem de João Batista. Ele dizia: venha, gente, entrega 10, porque Deus vai dar 100. É isso que João Batista pregava, igreja? João Batista pregava: vem, gente, vem com a vida torta, pode ficar o dia que tiver, porque Jesus só quer o coração. É isso que João Batista pregava, gente? João Batista pregava: raça de víbora. Entendeu? É a vossa gostosura mesmo. Racinha de víbora. Quem te ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos e convertei
converteu. Se você não se arrepende do seu passado, é porque você entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou em você. Eu vi um dia na televisão entrevistando um homem dentro da cadeia, matou só uns 20, mas agora está lendo a Bíblia. O repórter perguntou para ele: se arrepende de ter, com a Bíblia, se arrepende de ter matado? Ele disse: não. Eu disse: então você não converteu ainda, meu chapa. Porque quando a gente encontra com o Evangelho, quando você encontra com o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Arrependimento, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de caráter. O Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele está baseado no perdão. Eu disse o quê? Perdão. Fala esse negócio, tem espinho na boca, né? Fala como uma vez, 1, 2, 3 e... perdão. Nós recebemos de Deus o perdão. Ele perdoa os nossos pecados e nós perdoamos o nosso próximo. Eu fico pensando como é que tem gente que dá conta de ficar na igreja 10 anos ouvindo um pastor, e num dia tem contenda com outra pessoa, e ele prefere sair da igreja do que perdoar. Pessoa 10 anos na igreja e não aprendeu a perdoar. Pode ser a sogra, o sogro, o pai, a mãe, o parente, o irmão de igreja. Não, vou sair da igreja, porque o irmão falou de mim, porque o irmão... Você pode ir para a igreja que você quiser, meu filho. Você pode rodar as igrejas na boa, mas se você não perdoar, Deus não te abençoa. Os crentes de hoje não sabem perdoar, irmãos. Perdoar aquele que tem nos ofendido. Coração de crente não é gaveta de ódio. Você pode enganar um pastor, mas você não engana aquele que tem 7 olhos como chama de fogo. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Perdão. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Quem entendeu isso? Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Qual é o evangelho que Paulo diz? Esse não me envergonha. É o evangelho que está baseado na renúncia. O evangelho que se prega hoje é o evangelho de ganhar. Eu tomo posse. Eu sei que Deus tem muita coisa para dar, mas o evangelho a priori é de renúncia. Marcos 8,34. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É renunciar à minha vontade. Esse evangelho de falar: eu pus Deus na parede. Não, você põe uma aranha na parede, mas o Deus que fez os céus e a terra, você não põe na parede, porque Ele não precisa de você, é nós que precisamos dele. O evangelho é de renúncia. Você tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar ao cigarro, tem que renunciar às músicas mundanas, você tem que renunciar à pornografia, tem que renunciar ao adultério, tem que renunciar à mentira, tem que renunciar à safadeza. Você tem que renunciar para o evangelho entrar em você. Tem que abrir mão da sensualidade, da impureza, porque o evangelho de Jesus é baseado na renúncia, na santidade. O evangelho de Jesus é baseado no Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, deixando a cidade mais alta, ele desceu a Éfeso. Chegando lá, encontrou 12 irmãos, e Paulo perguntou: vocês são batizados com o Espírito Santo?
Eles olharam para Paulo e disseram: pelo contrário, nem sabemos quem é Espírito Santo. O apóstolo Paulo pergunta: em nome de quem vocês foram batizados? Em que vocês foram batizados? No batismo de João. Então Paulo explica: João batizou no arrependimento, mas Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza na calabaxada, caparagamai. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pergunta para quem está do seu lado: você conhece o Espírito Santo? Pergunta para ele: você tem o Espírito Santo? Você sente o Espírito? Você conhece, igreja, o Espírito Santo? Crente sem o Espírito Santo, ele é fraco. Crente sem o Espírito Santo, o diabo derruba ele. Igreja que não tem o Espírito Santo é fria e vazia. Mas igreja que tem o Espírito, ela é poderosa. Igreja que tem o Espírito, ela tem autoridade. Igreja que tem o Espírito. O Evangelho de Jesus é diferente, senhora, senhora. O Evangelho de Jesus, olha para mim, ele é diferente das outras religiões. Nós temos o Espírito de poder. Quando você abre a boca, sai fogo. Quando você canta, o Espírito Santo passeia no meio da igreja. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o que, igreja? Eu pergunto, vocês respondem: igreja militante, igreja de Jesus. O Evangelho é poder de Deus. Então recebe poder, sinta poder, receba poder, recebe poder. Xarabacadore calabasuri catarabá. Poder de Deus para quê? O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Poder de Deus para libertar. Poder de Deus para libertar. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o poder de Deus para curar. João 16,18: no meu nome porão as mãos nos enfermos, e eles serão curados. O Evangelho é poder de Deus para perdoar os nossos pecados. O que perdoa o pecado de crente não é sal grosso, não é água. O que perdoa nossos pecados é o sangue bendito de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós temos um advogado à direita de Deus Pai, Jesus o Cristo. O poder do Evangelho, ele perdoa o pecador, ele perdoa o miserável, ele levanta o caído, ele restaura o abatido, ele traz vida para quem está morto. O poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para nos reconciliar com Deus. 2 Coríntios 5, 17, 18 fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque Cristo nos reconcilia com Deus. O Evangelho, ele tem o poder de salvar. Só Jesus pode salvar a alma do homem. Só Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida. A Bíblia diz em Atos 4,12: não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos, o qual é Jesus Cristo. Lucas 19,10: e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso
isso o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho deste evangelho, porque ele cura, ele liberta, ele transforma, ele traz poder do Espírito Santo. Esse evangelho, ele traz perdão para os nossos pecados, mas é para todo aquele que nele crê. Você crê no evangelho? Você crê no poder da palavra? A Bíblia diz em Marcos 16, 15, 16: ide pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que aquele que crê e confessa será salvo. Atos 16, 31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele termina falando primeiro do judeu, mas também do grego. Por quê? Porque ele veio primeiro para os judeus, para Israel, mas ele veio para o que era seus, mas os seus não lhe receberam. Mas a todos quantos lhe receberam, Deus deu para eles o poder de serem chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Você entende isso? Quando a Bíblia diz que ele se fez carne, esse é o evangelho, sem tirar e sem pôr, sem enfeitar. O evangelho fala do amor de Deus para mim e para você. Fala daquele que estava no trono, mas esvaziou-se da sua glória, tirou a sua coroa, as suas vestes reais, e veio para dentro do ventre de Maria, nascendo numa manjedoura na terra, sendo uma pessoa simples, crescendo entre os homens. O Criador do mundo se fez criatura, andou com prostituta, com ladrão, trazendo para eles o evangelho da salvação. Ele foi e é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a expressão máxima e exata do amor de Deus. Ele andou com 30 anos, segundo os historiadores. Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, foi para o deserto, foi tentado pelo diabo, mas venceu. Passou 3 anos e meio com seus discípulos, os ensinando, os discipulando, até que um dia ele disse: vamos para Jerusalém, porque lá eu serei entregue na mão dos pecadores. Eles matarão o Filho do Homem, cuspirão e me escarnecerão, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele foi para Jerusalém. A Bíblia Sagrada nos revela que ele foi para o jardim de Getsêmani, aonde ali ele soou a gota de sangue, aonde o seu próprio discípulo Judas, o seu tesoureiro, procura Anás e Caifás e o vende por 30 moedas, dizendo: eu sei aonde ele está, aquele que eu deixar, vocês podem prendê-lo. E a Bíblia diz que Jesus chama Pedro, Tiago e João e diz: vem orar comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, glória a Deus, que ele aparta dos seus 3 discípulos e vai para o centro do horto, e ali ele dobra os seus joelhos e diz: Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Glória a Deus. Ele olha, os discípulos estão dormindo. Ele diz: vamos, chegou a hora. Judas traz a multidão, chama ele de rabi, mestre, e dá um beijo. Jesus segura e diz: amigo, o que vieste fazer? Você trai o Filho do Homem com um beijo.
Ele se assusta. Jesus olha e pergunta: a quem procurais? Eles gritam a Jesus. Ele diz: sou eu. E eles caem no chão. Jesus espera ele se levantar. Pedro arranca uma espada e corta a orelha de Malco, o soldado. Jesus disse: Pedro, guarda tua espada. Não preciso, porque se eu precisasse eu rogaria, e o Pai me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Ele pega a orelha de Malco, põe na cabeça e ela cola. Jesus disse: eu estive pregando na sinagoga entre vocês, e vocês vêm agora com farapaus, mas chegou a hora de vocês. Jesus permite ser preso e é levado para ser julgado durante a noite diante de Anás e de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus chega diante do sacerdote e ele pergunta: você é o Filho de Deus? E Jesus fica calado. Ele pergunta de novo: tu és o Filho de Deus? E Jesus permanece calado. Ele pergunta: tu és o Filho de Deus? Jesus levanta o rosto e diz: eu sou o Filho de Deus, e em breve vocês me verão na glória do meu Pai, nas nuvens do céu, com os santos anjos. O sacerdote rasga as vestes e grita: blasfêmia! Esse homem blasfemou, é digno de ser morto. Pegam Jesus e levam para o pátio. Estão batendo em Jesus, estão escarnecendo de Jesus. Pedro está seguindo de longe, até que uma mulher diz: você é discípulo dele? Ele diz: não conheço. Outro chega e diz: você fala igual ele? Não, eu nunca vi esse homem. Você se veste igual ele? Eu jamais vi esse homem. O cara então canta. Então Pedro se lembra que Jesus disse: Pedro, ainda hoje você vai me negar por 3 vezes. Pedro vai chorar e se converte de verdade. A Bíblia diz que Jesus é levado diante de Herodes, Pôncio Pilatos, até que Pôncio Pilatos diz: é Páscoa, eu posso libertar um preso. Chama Barrabás, o pior da cadeia, e diz: vocês escolhem, Barrabás ou Jesus, chamado Rei dos Judeus. O povo comprado diz: soltem os Barrabás e crucifique Jesus. Quando o Pôncio Pilatos escuta crucifica, ele se assusta e diz: o que esse homem fez para ser digno de ser morto? Eu vou açoitar e vou mandar embora. O povo diz: não, nós queremos a sua morte. Pôncio Pilatos chama Jesus para dentro do quarto e diz: vem cá, homem, o que você tem para me falar em sua defesa? Eu tenho o poder de libertar você. Eu sou o governador aqui, eu sou representante de César. Se eu quiser eu te solto, eu tenho autoridade. Jesus olha para ele e diz: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do meu Pai você não recebesse. Você não fala nada, não. Ele não falou nada, porque a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Pôncio Pilatos lava as mãos e diz que o sangue dele cai sobre vocês e sobre os vossos filhos. Manda açoitar o meu mestre, o seu mestre, o meu Jesus e o teu Jesus. Levam Jesus e despiam sua roupa, tiram a sua roupa, amarram um tronco e dão uma chicotada, uma quarentena menos uma de açoites. E a Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi chicoteado por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. É por isso que crente não pode ficar com a boca fechada. É por isso que você não pode vir aqui na igreja, chegar aqui 8 horas, dá 8h30, você já está doidinho para ir para embora, para ver aquela maldita daquela televisão sua, para doidinho para ver novela e jogo. Pelo amor de Deus, esquece do mundo tiquinho, afasta desse mundo e lembre mais de Jesus Cristo. Leia mais sua Bíblia, jejue pelo menos uma vez na semana. Que cristão é você? A Bíblia diz que o nosso Jesus, mesmo sabendo que a igreja ia se apostatar da fé, mesmo sabendo que a igreja abriria a porta para o mundo, ele foi até o final. Ele não desistiu. E louvado seja o seu nome por isso. A Bíblia diz
que teceram uma coroa de espinho. Um espinho africano que furava a madeira que fez a arca da aliança, a madeira chamada agácia, 17 centímetros. Fez uma coroa e pôs na cabeça. O corpo está dilacerado de alto a baixo. Pega uma túnica e coloca sobre ele uma cana e chama ele de rei. Ó rei! Alguns estudiosos dizem que a sua face, ela ficou 4 dedos acima do normal, de tanto que ele apanhou. É por isso que na cruz ele grita uma coisa e as pessoas entendem outra. Ele grita Eli, Eli, lama sabachthani. O povo achou que ele estava gritando Elias, Elias. Ele não gritava Elias, ele gritava Deus meu, por que me desamparaste? Ele carrega a cruz durante as 14 quadras da via chamada Via Dolorosa. É levado para fora de Jerusalém, num monte chamado Monte Gólgota, apelidado Monte da Caveira. Ele está tão fraco que é obrigado um homem, Simão, o sirineu de Cirene, e ajuda Jesus a carregar a cruz, porque a cruz era pesada. Tem um homem da Cirene ajudando Jesus a carregar a cruz. Nenhum discípulo, nenhum amigo, nenhum familiar, nenhum parente, ninguém da sua terra. Ele estava sozinho por amor a mim e por amor a você. Ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, ele fez milagre, ele curou o enfermo, ele andou sobre as águas. Mas quando ele estava aqui a cruz, ele ficou sozinho. Porque os caçadores de bênção e caçador de milagre, quando vê a cruz, ele sai correndo. É por isso que muitos não param na igreja, pastor Rogério, porque não estão atrás de Jesus, estão atrás só de milagre. Só quer as bênçãos e não quer a cruz. Mas Jesus carrega a cruz. Já estou terminando, pode ficar tranquilo. Jesus carrega a cruz, sobe com dificuldade com a ajuda de Simão. Chega lá em cima, prega a sua mão. Alguns dizem que aqui, outros dizem que aqui. Não interessa, você que for. As suas mãos e os 2 pés. Você pode imaginar a dor? Claro que não. Crucifica, coloca a placa em 3 idiomas. Este é o Rei dos Judeus. E levanta a cruz com o meu e o seu Jesus crucificado nela. 2 ladrões, um à direita, um à esquerda. Os historiadores dizem que um chamava Dimas e outro chamava Gésimas, não sei. Jesus está no centro. O povo começa a esclarecer dizendo: Samuel falou que ia derrubar o templo e fazer ele em 3 dias. Ô filho de Deus, e nessa aí, salva você mesmo e nós creremos em ti. O ladrão olhou para ele e disse: Tu és o filho de Deus, rapaz? Nessa aí, tira nós creremos. Jesus está em silêncio. O outro diz: Você não teme a Deus? Estando na mesma condenação. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem é justo. É verdade. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Eu tenho certeza que quando aquele homem falou isso, Jesus: O quê? Eu andando sobre as águas, multiplicando pão e peixe com a pele linda, eu normal com as vestes, ninguém me reconheceu como rei. Agora eu com a coroa de espinho, com a face detonada, crucificado, aqui todo mundo me chama de rei. Eu te garanto que ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Pode bater palma e dar glória para Jesus Cristo. Ele está na cruz e ele diz: Eu tenho sede. Olha na esponja, não vinagre para beber. Então ele grita: Tetelestai, está consumado, está pago. E por último ele grita: Pai, na tua mão eu entrego, eu rendo o meu
Espírito. E ele perde a cabeça. E o sol se escurece. E o véu do templo se rasga. E as tumbas se abrem. E os mortos ressuscitam. O soldado está lá. O homem diz: verifique se ele está morto. Ele vem com um pedaço de pau e quebra a perna do ladrão, quebra a perna do outro ladrão. Mas quando chega em Jesus, ele não quebra, porque estava escrito: nenhum osso será quebrado do Filho de Deus. Pega uma lança, pega uma lança pontiaguda e fura, chá. Pega embaixo. Alguns dizem que o seu coração inchado estoura e derrama água com sangue. Água com sangue. O sangue que dá vitória à igreja. O sangue que protege os crentes. O sangue que nos purifica. O sangue que nos cura. O sangue que nos lava. O sangue que nos deu a vida eterna. O soldado romano olha para ele e diz: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. A sexta está se acabando e o sábado se aproxima. Um homem chamado Arimateia pede, tinha moral, tinha política. Deixa ele colocar no túmulo que eu tenho novinho. Deixa eu levar ele. Permitiram, leva então. Pegaram o corpo do mestre, colocaram em panos e colocou no sepulcro do rio Arimateia. E colocou uma pedra. Os discípulos voltam para casa chorando, desesperados, confusos, sem entender o que aconteceu. Eles não entendiam nada. A sexta-feira se vai. Os judeus, os sacerdotes estão alegres. Acabamos com o falso profeta. Acabamos com o suposto rei. Mas o sábado vai. Mas o domingo chega. E de manhãzinha Maria e Maria Madalena chega no sepulcro para ungir o corpo do mestre, como era costume. Só que quando ela chega, a pedra não estava no lugar. Os soldados não estavam ali. Haviam dois homens de branco. Elas entram, só encontram pano. O corpo dele não está ali. Elas voltam desesperadas. Os anjos dizem para ela: vocês procuram a Jesus, não tenham medo. Mas por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Aquele que está vivo, ele já ressuscitou. Ele está vivo e está dentro dessa igreja aqui agora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quando Maria vai saindo, ela vê um jardineiro e diz: jardineiro, você viu onde colocou o corpo do mestre? Ele fala o nome dela, Maria. Quando ela escuta o nome, ela diz: mestre, Raboni. Ele diz: não me toque, Maria, porque eu ainda não fui para meu pai. Vai, avisa para Pedro e para os discípulos que eu vou adiante de vós. Ela sai correndo, os discípulos estão reunidos numa casa com medo. E ela chega gritando: ele ressuscitou, ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo. Aqueles que eles crucificaram, ele está vivo. Pedro não acredita, sai correndo para ver. Não encontra o corpo do mestre. Tomé chega e ele pergunta: o que está acontecendo aqui, Tomé? O mestre está vivo. Ele diz: eu só acredito se eu ver e colocar minha mão nele. Quando ele fecha a boca, Jesus grita: a paz esteja convosco. Coloque a sua mão aqui, Tomé, e veja que eu ressuscitei. Jesus fica ali, aparece para dois no caminho de Emaús. Para concluir, ele marca um encontro no Monte das Oliveiras e diz para eles: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E ele sobe no meio
o Senhor Jesus flutua, ele voa, ele sobe, e aparecem duas nuvens que cobrem o mestre e esconde ele. Desce dois anjos e aparece e diz: por que estás olhando para cima? Do jeito que ele foi, um dia ele vai voltar. E ele subiu. Aí agora nós temos que usar a imaginação espiritual, não é? Para onde que Jesus foi? Foi lá para o terceiro céu, aonde Paulo fala. E chegando no terceiro céu, e eu termino falando isso, ele subiu com o corpo dele. Ele ganhou um corpo e não podia se desfazer dele. Ele ganhou um corpo humano que ele vai carregar para o resto da eternidade. O corpo é glorificado, é claro que sim. Mas você sabia que as marcas das suas mãos ainda existem? Jesus pegou prisão perpétua. A condenação do Filho de Deus foi perpétua no meu e no seu lugar. Por isso que quando ele chegou lá no céu com aquele corpo, os anjos não reconheceram e disseram: quem é esse? Então os anjos disseram: é o Rei da Glória, gente. Abre as portas para o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Os anjos gritaram: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para curar, transformar e libertar. Feche os seus olhos por gentileza. Não sei do que você precisa, mas Deus sabe. Eu sei que o Evangelho é o poder para curar. Você pode estar enfermo, o Senhor Jesus te cura agora. Você pode estar precisando de uma porta de emprego, pode estar precisando de qualquer coisa. O Senhor é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que tem prazer em abençoar, curar e transformar. Feche os seus olhos, eu quero orar por você com a permissão do santo anjo da igreja, pastor Eugênio. Santíssimo Deus e eterno Pai, eu preguei a sua palavra com